Bom, olá, eu sou o Ian, sou estudante de engenharia ambiental, bolsista do Programa Unificado de Bolsas da USP, orientado pelo professor Evaldo e pelo pós-doutorado Alan, e eu vou estar apresentando a minha pesquisa, que foi sobre a avaliação da ecotoxicidade de fármacos em ambientes aquáticos utilizando a Daphnia similis. Bom, essa pesquisa foi realizada porque os fármacos eles são contaminantes emergentes, ou seja, eles são compostos criados pelos seres humanos que têm chegado aos corpos hídricos, a outras matrizes ambientais, porque não são bem tratados nas estações de tratamento de efluentes, por exemplo. Quando eles chegam aos corpos hídricos, que é o principal alvo da pesquisa, eles podem causar diversos danos por estarem em concentrações muito pequenas e irem se acumulando ao decorrer dos corpos hídricos, e porque eles podem gerar efeitos que a gente não conhece. Daí surge a necessidade de estudos ecotoxicológicos para a gente conseguir saber como esses fármacos funcionam nos corpos hídricos e em outros compartimentos ambientais. Os objetivos da pesquisa são avaliar os efeitos de ecotoxicidade aguda de 7 fármacos estudados, identificar qual que é o composto com maior preocupação ambiental e avaliar quais são os efeitos de ecotoxicidade crônica do fármaco estudado que apresentasse maior potencial para a Daphnia. Partindo desse princípio, a gente detectou 7 fármacos no estudo do Guilherme Grosselli que foram encontrados na estação de tratamento de esgoto de Monjolinho, daqui em São Carlos. E esses 7 fármacos foram acetaminofeno, atenolol, diclofenaco, o ibuprofeno, o naproxeno, o propranolol e o triclosan. E esses 7 fármacos foram testados com o organismo teste Daphnia similis, que é um organismo filtrador representativo da coluna d'água, com base nas referências da NBR 12.713 para testes agudos e do teste número 211 com Daphnia magna, adaptado para a espécie Daphnia similis, que é parente da Daphnia magna. A partir daí, para os ensaios de ecotoxicidade aguda, a gente selecionou 5 concentrações de cada um dos fármacos na base de dados da US EPA, e a gente separou 5 concentrações com 4 copos que possuíam 5 organismos em cada um desses copos, para a gente analisar quais eram os efeitos. A gente deixou exposto durante 48 horas e a gente buscou o endpoint de mobilidade, com mais especificamente a concentração de efeitos sobre 50% da população, por meio do software Estatística 7, que traçava a linha de normalidade dos dados para buscar essa concentração de efeito. A partir daí, a gente pegou o fármaco com maior potencial de risco e a gente traçou outras 5 concentrações abaixo da menor concentração que houve efeito e deixou exposto por 21 dias. Em cada uma dessas concentrações, a gente tinha 10 organismos divididos em 10 copos diferentes. Após 21 dias, a gente observou a reprodução com base nas concentrações que não houveram efeito observado por meio do teste ANOVA, realizado pelo programa JAMUVE. Com isso, os resultados que a gente obteve foram que a imobilização dos organismos foi proporcional ao aumento das concentrações dos fármacos, sendo assim, o atenolol foi o fármaco menos tóxico, com concentrações de efeito acima de 150 miligramas por litro, e o mais tóxico foi o triclosan, que foi o único que possuiu efeito em concentração menor do que miligrama por litro, na casa dos 160 microgramas por litro. E depois disso a gente traçou os testes de ecotoxicidade crônica, no qual, para Daphnia similis, a concentração de efeito observado foi em 6,25 microgramas por litro, muito menor do que para Daphnia magna, que foi um estudo de Silva, que teve 240 microgramas por litro. Com isso, as conclusões que a gente obteve foi que as exposições agudas apresentam maiores concentrações em estudos ecotoxicológicos do que os ensaios crônicos. As exposições crônicas são extremamente importantes para a análise de efeitos subletais, com concentrações mais representativas no meio ambiente, como ocorreu para o triclosan, e que os estudos ecotoxicológicos são importantes precursores para os estudos acerca dos contaminantes emergentes. E é isso. Essas foram as referências da apresentação, e muito obrigado.